Acho que é por isso que as pessoas meio que respeitam a Bonnie. Não, respeitar é uma palavra forte. Ser tipo a terceira mais bem-sucedida do mundo. E você teria conseguido tudo isso, as viagens, morar em um lugar lindo, tudo isso sem o sexo. Entendi, desculpa, mas vejo elas mais como trabalhadoras do sexo, pois usam seu apelo sexual. Elas usam o sexo para agradar o parceiro, que em troca sustenta seu estilo de vida. O parceiro delas paga viagens e roupas caras. Elas usam o sexo do mesmo jeito que eu. Não tenho medo de admitir que uso o sexo para conseguir o que quero, enquanto essas pessoas são snobs e rígidas. Elas olham de cima para a maioria das pessoas. Mesmo assim, ainda usam seus buracos para pagar as contas. No caso delas, outra pessoa faz isso, mas eu sou independente. Então você é tipo a mais honesta. Acho que ela está errada, pois as mulheres não fazem sexo com seus maridos. Então, na verdade, eu acho que ela está errada sobre isso, porque se isso fosse verdade, as mulheres teriam que transar com os maridos e as mulheres não transam. Isso é isca e troca. Versão autêntica. Com certeza. Tipo, não tem nada sobre o que eu minto. Não tem nada que eu, sabe, as pessoas me chamam de vadia, seja lá o que for, e eu aceito isso. Me chamam de trabalhadora do sexo porque sou mesmo. Mas se eu dissesse você casou por dinheiro e faz sexo em troca, elas diriam não, eu não sou uma trabalhadora do sexo. Se elas pararem de fazer sexo com ele, ele vai embora e procurar outra. Mas elas não podem. Elas precisam do dinheiro dele. Então também é pela vulnerabilidade, tipo, você, quero dizer, acho que nesse ponto você já ganhou tanto dinheiro. Sim. Você tem segurança para a vida toda. Já uma mulher com um marido rico pode ter tudo mudado de repente. Elas têm contrato? É. Elas trabalham mais tempo que eu. Bem, então, o marido rico, né? Eu discordo de ir embora, porque obviamente a gente pode simplesmente pegar a riqueza dele, pensão alimentícia, pensão, tudo isso. Mas, de novo, é abrir mão da liberdade. É por isso que você ouve mulheres dizendo, eu estou tentando não moralizar isso, mas quando mulheres dizem que se perderam no casamento, é porque tiveram que ser alguém que não são para conseguir os recursos e a atenção desses caras. É por isso que eu digo que os homens que entendem as mulheres, geralmente os caras alfa, as mulheres tendem a conseguir ser mais elas mesmas, né? Porque os caras beta geralmente têm essas expectativas. Eles esperam que a mulher seja pura, sabe? Não digo que essas expectativas estejam erradas, eu só acho que em 2025 isso é cada vez mais raro. E mesmo que a mulher seja pura naquele momento, geralmente, se você realmente investigar, elas só são puras por um período de tempo até que elas cedam. Para sempre é muito tempo. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, eu tento humanizar isso de alguma forma. Para sempre é muito tempo. Especialmente neste país onde você tem vantagem sobre o seu marido. Vou ler as legendas só um momento enquanto abro no computador. Minha vida era muito estruturada. Eu sabia o que faria em cada momento, até onde almoçaria numa terça-feira ao meio-dia. Agora não tenho um plano, porque às vezes, ao planejar, ficamos focados demais no futuro, em como será daqui a 1, 2 ou 5 anos. E aí você acaba deixando de lado a felicidade do dia a dia. Você fica tão focada em como vai ser o futuro, você esquece de viver sua vida e de aproveitar o momento presente. Não posso dizer se será em 5, 10 anos ou até em um, pois posso simplesmente deixar de gostar e parar. Então não existe um tempo definido, plano feito. Prefiro muito mais minha vida atual, mesmo sem saber onde estarei amanhã ou em 5 anos. Nem sempre dá para dizer, por exemplo, quando era jovem, gostava de ir ao parque. Depois, ao envelhecer, talvez. Na verdade, eu odeio admitir, mas concordo com Bonnie Blue. É estranho. O que me irrita nela é que ela é super atirada. Mas às vezes ela fala umas coisas nos podcasts que até fazem sentido. Eu odeio isso. Essa abordagem é mais realista. Todos acham que sabem o futuro, mas ninguém sabe. Deleted Deck. Sou sua campeã Pearl e acompanho suas transmissões há um tempo. Respeito sua dedicação. Poucas mulheres são tão lógicas e sensatas quanto você. Suas opiniões são firmes e seu piano impecável, Débora. Meu trabalho no piano não está tão bom assim, para ser honesta. Mas eu agradeço, acho que estou melhorando. Williamson a trouxe, ele não tem vergonha. Eu realmente declaro. Eu poderia julgá-lo por isso, mas estou apenas reagindo a isso. Então, eu também sou parte do problema. Estou sofrendo, pare, você está me matando. $2 no superchat, vamos continuar. E se aproximar da observação de pássaros. Sempre muda, então não sei se o que me faz feliz hoje vai me fazer feliz em 10 anos.
Você acha que seria difícil para você parar, já que você ligou tanta da sua notoriedade e senso de identidade a isso, que se você fez todo um alarde dizendo que é isso que você quer fazer, se um dia não quiser mais, vai existir esse viés de consistência social, esse tipo de impulso por trás de você, onde você pensa, caramba. E toda pessoa que disse ela não nasceu para isso ou isso não vai dar certo, vou ter que dar essa reviravolta por vontade própria ou pressão externa. Faz sentido? Sim. Você sente essa obrigação em relação ao que prometeu no passado sobre o que queria agora. Sim? Imagino que até você teria dificuldades. Vai haver uma sensação de merda, como se eu ainda tivesse essa estranha obrigação de identidade que já tive. Eu entendo completamente de onde você está vindo, mas não, porque eu não me importo. Eu realmente não sou pressionada pelos outros a fazer nada. Se eu penso em algo, eu faço. Se eu não quiser fazer algo, sou teimosa e não faço. Sempre disse que talvez nem esteja fazendo isso em 10 anos. Talvez eu esteja fazendo isso daqui a 10 anos, depende se isso vai me fazer feliz ou não. Mesmo que eu diga hoje que farei isso em 10 anos, se mudar de ideia em 5, tudo bem, pois estou no controle. Minha principal diferença em relação a outros trabalhos sexuais. Isso é mais honesto. Porque é assim mesmo que as mulheres pensam, especialmente as que não são honestas. Acho que é por isso que as pessoas meio que respeitam a Bonnie. Não, respeito é uma palavra forte, mas é por isso que as pessoas ficam fascinadas, porque ela está realmente sendo honesta. Enquanto as mulheres que se casam, quero dizer, elas nem sabem se vão dizer. Elas vão embora metade do tempo. Elas definitivamente não sabem. Quero dizer, essa mentalidade é mais realista do que muita coisa que as pessoas falam. Ah, espera, esse não era o certo. Eu conheço meus limites, meu corpo e o que posso suportar ou não. Então eu nunca fico angustiada ou nunca fico pensando que aquilo foi demais pra eu aguentar, porque, sabe, eu meio que sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Você já chegou ao seu limite? Ainda não. Certo. Eu estive muito perto disso. Ok. Me conte sobre ele. Eu fiz uma cena realmente grande nos Estados Unidos. Então eu sempre fiz isso. Obviamente, eu fiz a de 1000 em janeiro. E depois eu fiz uma nos Estados Unidos, tipo em março ou abril, com 50 estrelas pornô. Os pênis deles são bem maiores que os de pessoas comuns. E o sexo que fazem às vezes é muito agressivo. Foi difícil. Entrei ingênua, achando, já fiz 1000, o que são 50? Mas esses 50 foram muito difíceis. Como assim? Foi muito intenso. Foi difícil. Houve momentos em que eu não enxergava nada. Meus olhos estavam totalmente cheios de fluidos. Ainda assim, em algumas posições eu pensava, preciso mudar, está começando a doer. Tudo bem, desde que eu possa dizer, preciso mudar de posição. Às vezes, durante o sexo, você sente as pernas tremendo e pensa que precisa mudar algo. Mas você tem que falar. Você não pode simplesmente ficar ali passando por algo doloroso e depois culpar todo mundo por você estar sentindo dor. Se você não contar que está doendo, como a pessoa vai saber? Você disse um pouco doloroso. Acho que muitas mulheres já se chocam só de imaginar a dor. Sim. Você acha que é incomum, tipo, não querer entrar nisso? Anatomia. Sim, pode soar engraçado dizer isso, Bonnie Blue. Você tem mais resistência física? Você percebe o quão irônico isso é? Ela diz que nunca conseguiria fazer isso, mas ainda assim se interessa muito. Sabe o que quero dizer? Imagina você dizendo que nunca conseguiria mexer com Bitcoin. Mas o quê? Você faz milhões de perguntas sobre Bitcoin. Tem certeza de que não quer mexer com isso? Sabe? É só que isso é meio mulheres. Olha, todas as mulheres têm vontade de ser uma super vadia. Algumas mulheres pensam nas consequências. Algumas mulheres têm muito a perder. Mas todas as mulheres têm essa vontade. É só que está dentro de nós, infelizmente. Não, sempre afirmei ser atlética, sempre fui saudável e em forma. Quando comecei, eu realmente não sabia o que me excitava ou do que gostava mais. Quando gosto de alguém, percebo que o sexo fica mais intenso. Agora, se preciso, faço mais pausas. Eu não entro em pânico por não saber o que faço, nunca penso que preciso saber o que estou fazendo agora. Se eu pensar, quer saber, na verdade, será que alguém pode me lamber por 5 minutos antes de continuarmos? Eu falo isso numa boa, sem problemas. Mas eu acho que tenho um bom nível de resistência. E a resistência emocional. Muitas mulheres também pensam que
Francamente, muitos desses caras são nojentos. Já vi vídeos das suas filas e das pessoas nos eventos e podem ser velhos, gordos, talvez até com cheiro ruim, imagino. Honestamente, todo mundo fala isso. Mas em relação ao cheiro, tipo, sim, alguns são magros, outros são gordos, alguns têm espinhas, outros não, mas isso é normal. Sobre o cheiro, realmente nunca é ruim. Não acho que é porque eles ficam nervosos, sabem que vão sair. Links antes do show. 100%. Eles sabem que estão vindo até mim só pra sexo, então eles tomaram banho um pouco antes de eu chegar, eles se refrescam um pouco antes de entrar. Então, em relação ao cheiro, não. Mas até em relação aos tipos de corpo, eu costumava dizer: pessoas gordas são preguiçosas, tipo, elas realmente me irritam. Quando virei trabalhadora do sexo, passei a conversar muito mais com esses homens. Sim, alguns deles são gordos e eu conversava com eles e percebia que nem sempre eles são gordos porque são preguiçosos. A vida deles é tão corrida. Agora eles têm filhos, estão tentando pagar as contas. Eles tentam dar conta de tudo, mas já não conseguem priorizar sempre a alimentação saudável e academia. Já nem julgo mais os gordinhos. Que gentil da sua parte. Eu costumava julgar. Você não sente vontade de se retrair fisicamente. Eu, por exemplo, não sinto atração por esse homem. Você nunca sente isso. Bem, a maioria deles está usando uma máscara de esqui azul. Então, em termos de... O rosto deles, né? Sim, se eu achasse alguém pouco atraente, o beijo seria a parte mais difícil. Nossa, Pra mim, isso é muito. já ouvi mulheres dizerem isso antes. Tipo, transar com um cara que você nunca beijou. Já ouvi isso antes. Beijar alguém cria muita conexão. Nem sempre vejo o rosto deles. Sei que isso pode afastar alguns, mas adoro a rotatividade. Eu nem sempre sei que transei com alguém. Nem sempre sei quem está dentro de mim. Mas não, eu não fico repelida. Eu meio que vejo todo mundo como se estivessem ali por um motivo. Eu não sei o que acontece atrás das portas fechadas deles. Estou ali apenas para proporcionar uma boa experiência, e é nisso que foco. Há alguns deles, claro, mais que outros. De novo essa mentalidade. Imagine se esposas pensassem: estou aqui só para dar boa experiência a ele. Seria muito melhor para os homens. Por isso muitos recorrem à prostituição e muitas trabalhadoras do sexo se casam. Essa realidade é desconfortável, as pessoas não gostam. Mas muitas das mulheres que se envolvem em prostituição leve, desde que não haja um grande rastro digital, muitas acabam se casando. Muitas conseguem, até mesmo as com rastros digitais. Todas pensamos que as mulheres sempre sofrem consequências por suas ações. Na verdade, não. Na verdade, não, nunca, praticamente nunca. Então, Às vezes penso que não namoraria certas pessoas, mas só achar alguém atraente na rua não é o que te faz gozar. É o jeito deles, né? A técnica deles. E eu me lembro de quando eu era uma trabalhadora de serviço completo. Um dos meus clientes, ele era um pouco maior, nunca achei ele atraente, na verdade até me repelia. dizem que ela é mais compreensiva que as mulheres normais. Mas o quão compreensivas são as mulheres normais? Estou te dizendo. Observe como as melhores trabalhadoras do sexo agem, pois há um motivo para os homens escolherem elas. Até a Sophie Rich, a garota do OnlyFans, se você olhar como ela posa e as coisas que ela faz, é tudo voltado para os homens. Eu não sei se é a personalidade delas ou se elas são ensinadas por algum tipo de cafetão ou algo assim, mas, olha, tem algo que você pode aprender. Ela foi demonizada. Não acho. Ela só mencionou Botox. Ele me fez gozar. E eu pensei, devo me sentir nojenta porque um cara que não acho atraente me fez gozar? Percebi que não é sobre a aparência deles, mas sim a técnica e como me tratam na cama. Quando você fica com alguém atraente, mas a pessoa ela é ruim na cama, Então você tem um limite. Às vezes acha alguns homens repulsivos, mas não é algo tão alto a ponto de ser quase todo mundo. obviamente eu olho para pessoas diferentes e penso, você é mais atraente do que a outra pessoa. Eu prefiro o seu tipo de corpo ao da outra pessoa. Todo mundo tem preferências e eu também, mas nunca penso, não quero você perto de mim. Interessante. Eu me lembro da Rachel Moran, que era prostituída quando adolescente em Dublin. Sem Algo que ela diz para as mulheres para tentar ajudá-las a entender como é estar na prostituição é: imagine estar em um banheiro de um café ou algo assim e olhar ao redor para cada homem naquele lugar e pensar, eu tenho que fazer sexo com cada um desses homens, tipo, velho, jovem, gordo, tanto faz.
E ela usa isso como um experimento mental para as mulheres, porque na maioria das vezes elas respondem tipo ai. E o que é incomum em você é que você não responde ai. Assim, Você, na verdade, se fossem fedidos, isso me incomodaria. Penso, passam Jojo ou tomam um banho? ah, Mas como não tem cheiro, esse é meu maior ponto. Acho inteligente, já que vão estar na minha boca e vou lamber eles. sim. Mas em relação à aparência, eu realmente não julgo, e provavelmente já julguei antes, mas agora. Você se treinou para não fazer mais isso. Não é que eu tenha treinado, só converso com eles há anos, por horas. Se alguém tem pele ruim, nem sempre é culpa dela. Às vezes é porque a pessoa tem uma alimentação péssima, é preguiçosa e não lava o rosto, entre outras coisas, mas algumas pessoas simplesmente têm a pele ruim, algumas pessoas são super magras, algumas pessoas são gordas e sempre fui mente aberta, o que me fez deixar de lado julgamentos e o você me causa repulsa. Às vezes vejo alguém realmente gordo, sem vergonha alguma, são enormes e mal consigo ver, mas penso, você veio ao evento, isso pode aumentar sua confiança. Eu não sei, talvez você esteja realmente estressada fora daqui, talvez esteja passando por uma fase ruim na vida e Tipo, quantas mulheres se colocam no lugar dos seus maridos? Alguma mulher já fez isso? Digite um se sim, dois se nunca viu uma mulher agir assim ou pensar fora de si. É curioso como ela se veste mais elegante que muitas mulheres. do motivo dele ser tão gordo, mas só quero te dar algo bom, entende? Bem filantrópico nesse aspecto. O que você acha que o sexo é para? Você acha que é algo sagrado, relacional, recreativo? Nada. É a mesma coisa que caminhar. É um hobby, é divertido e não tem muito segredo. Antes eu pensava diferente. Antes de ser trabalhadora do sexo, eu tinha um número bem baixo de parceiros. Não conseguia imaginar transar com alguém, a não ser que eu estivesse namorando ou imaginando algo mais sério, sabe? Eu não transava no primeiro encontro. Agora é questão de segundos. Mas pra mim, hoje em dia, sexo é só. Não precisa significar nada. Eu ainda posso aproveitar. É um orgasmo e é simples assim. Antes. Com que idade você começou como trabalhadora do sexo? 24. Estou há 2 anos desde os 20. Isso foi pro OnlyFans. Sim, bem, eu realmente trabalhei por algumas semanas, talvez por 2 a 4 semanas eu trabalhei e isso realmente aumentou a minha confiança. E então eu criei o OnlyFans. Então, antes disso, E isso é comum, mulheres, quero dizer. Perguntem aos homens que têm vídeos íntimos de quem foi a ideia. Estou falando sério, não é? Sabe? As mulheres dizem, eu nunca faria isso. Mas no quarto elas falam, pega o seu celular, sabe? Olha, E tem vídeos no TikTok e no Instagram Reels que viralizam sobre esse assunto porque os homens ouvem uma coisa e aí começam a transar com as mulheres e é só promiscuidade. você falou que tinha pouca experiência sexual e não faria sexo em grupo fora das câmeras. E sim, essa é outra coisa. Não há garantia de que sua mãe, sua esposa, sua irmã, seja quem for, vai continuar não sendo uma vadia só porque ela não é uma agora. Lembre-se, há muitas forças realmente pressionando as irmãs, as esposas, as mães, as filhas a serem vadias. Tem muita coisa, as amigas vão pressionar, as instituições vão pressionar. Quero dizer, quando fui para a faculdade, meu Deus, preciso contar isso para vocês. Eu tinha esquecido que isso aconteceu. Eu fui para a escola. Ok. Vocês já viram o filme Hit? Alguém? Se você for mais jovem, talvez não tenha visto, mas era um filme sobre um coach de namoro, um cara que era coach de namoro masculino e ele ajudava um cara gordinho a conquistar uma mulher que estava fora do alcance dele, basicamente. E o cara em quem esse filme foi baseado foi até a nossa faculdade e foi tão estranho, eles nos separaram dos nossos pais. E eu não consigo lembrar exatamente sobre o que esse cara falou, porque isso foi há 10 anos. Tudo que eu lembro é dele falando sobre quais são as zonas erógenas das mulheres, tipo, quais partes do nosso corpo excitam. Tipo, ele falava do pescoço, eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu lembro de sentar lá pensando, por que estamos... Eu tinha, e isso era uma escola conservadora, cristã, tipo, era numa cidade pequena em Ohio e era tipo... Você pode colocar seu filho numa escola cristã conservadora. Meus pais eram conservadores e cristãos.
Tive uma irmã feminista por um tempo, mas eu a convenci do contrário. Digo ao meu pai que mereço o crédito. Mas quando ela era uma feminista ferrenha, você sabe quem deu essas ideias para ela? Foi tipo uma treinadora de cavalos. Era uma treinadora. Então a gente contratou uma. Tipo, você nunca sabe quem está influenciando seu filho ou que contas eles vão começar a seguir.